Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon. Obrigada por vocês que estão me assistindo e que estão se inscrevendo. Eu vou pedir para que vocês não se esqueçam de dar o like nesse vídeo, de ativar o sininho também, para que vocês sejam notificados, tá? Isso é muito importante para o canal. E se você quiser acompanhar, isso é importante para você também. E, gente, a loja parceira do canal, a Mania Geek RJ, tá fazendo algumas promoções, né, com os produtos de Richa Rebelde. Então, se você quiser adquirir algum produto, é só ir lá na lojinha que tá aqui, o link tá na descrição do vídeo, tá? Assim como o link do Instagram deles. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a loja, é por lá. E também pelo site. E vocês ainda podem usar o meu cupom de desconto que tá aparecendo aqui, Canal Moon, tá? E aí vocês recebem 5% de desconto. Legal, né? Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, em que eu falei sobre as cartas de Caminho do Campeão, né? Então agora eu vou falar sobre o restante, né? Então fique até o final, porque eu ainda vou falar sobre as cartas de ouro, as cartas Rainbow. Fique até o final. Bora pro vídeo? Antes de começar a falar das cartas, eu queria dizer que está rolando sorteio desses produtos que vocês estão vendo aí na foto. A foto oficial do sorteio está no Insta da Mari e o Insta dela está aqui na descrição do vídeo. É só ir lá e seguir as regrinhas. O primeiro Pokémon que vocês estão vendo aí nesse vídeo é o Scraggy, Pokémon do tipo Dark, e ele tem 2 ataques. O primeiro causa 10 de dano e vocês precisam de uma energia do tipo comum. Para o segundo ataque é necessária uma energia do tipo Dark e uma energia do tipo comum. E aí causa 20 de dano. Em seguida nós temos o Scrafty, que é a evolução do Scraggy. Assim como o Scraggy, o Scrafty ele tem 2 ataques, sendo que o primeiro necessita de uma energia do tipo Dark e causa 30 de dano. Além disso, após esse ataque, o Pokémon defensor ele não pode recuar durante o próximo turno do seu oponente. Para o segundo ataque, é necessário uma energia do tipo Dark e 2 energias do tipo comum. Esse ataque ele pode causar 90 de dano ou mais. Caso você jogue o Pyres no mesmo turno, o Scrafty pode causar 90 de dano a mais. Em seguida nós temos o Trubbish. Trubbish ele tem somente um ataque e para ele aplicar esse ataque é necessário acrescentar 2 energias do tipo comum a esse Pokémon. Esse ataque ele dá 20 de dano ou mais e caso o Pokémon ativo do oponente esteja envenenado, esse ataque ele pode causar 50 de dano a mais. Logo em seguida nós temos o Inkay. O Inkay ele tem 2 ataques, sendo que o primeiro ataque, que se chama Equipamento, ele vai precisar de uma energia do tipo Dark e causa 10 de dano. O segundo ataque precisa de 2 energias do tipo comum e se chama Golpe nas Costas. Esse segundo ataque, né, ele causa 20 de dano ou mais. Caso o Pokémon ativo do seu oponente estiver confuso, esse ataque causa 50 de dano a mais. Logo em seguida nós temos a evolução do Inkay, que é o Malamar, e ele tem 2 ataques. O primeiro ataque vai precisar de uma energia do tipo Dark e uma energia do tipo comum, e esse ataque faz com que o Pokémon ativo do oponente fique confuso. Para o segundo ataque do Malamar, vocês vão precisar de 2 energias do tipo Dark e uma energia do tipo comum. Esse ataque pode causar 80 de dano ou mais. Assim que esse ataque é aplicado, você tem que virar 2 moedas. E caso dê cara, né, esse ataque pode causar 40 de dano a mais para cada cara. Em seguida, a Unikit. Vocês estão vendo aí o Unikit. O Unikit, Pokémon do tipo Dark, ele tem 2 ataques, sendo que o primeiro deles é necessário uma energia do tipo comum, em que você pode comprar um card quando você aplica esse ataque, né? Já o segundo ataque precisa de uma energia do tipo Dark e uma energia do tipo comum, em que o Unikit dá 30 de dano. Agora vem o Duraludon V, uma carta ultra rara, né, que tá aparecendo aí pra vocês. E o Duraludon vem com a seguinte habilidade: ele sofre 30 menos de dano de ataques. E o ataque dele é o seguinte: ele precisa de 3 energias do tipo comum e ele pode causar 10
ou mais de dano. E esse ataque ele causa 40 de dano a mais para cada energia de metal anexada a este Pokémon. Agora, quem vocês estão vendo aí é o Swablu. Eu gosto muito do Swablu. E ele tem somente um ataque que dá 20 de dano. E para aplicar esse ataque, você precisa atrelar, né? Colocar nesse Pokémon uma energia do tipo comum. Em seguida, nós temos a Altaria. Altaria, evolução de Swablu. Sou apaixonada por Altaria. Gosto muito das cartas em que a Altaria aparece. E ela tem a seguinte habilidade. Ela previne todos os danos causados a este Pokémon por ataques de Pokémon V e Pokémon GX do seu oponente. E a Altaria tem apenas um ataque, né, que causa 60 de dano e que precisa de 2 energias do tipo comum. Agora vocês vão começar a ver as cartas de treinadores. Agora vem uma carta que já é conhecida, né, no jogo, que é a do Bida. Né, o nome é diferente na carta em português. E essa carta funciona da seguinte forma. Assim que você joga, você tem que pegar uma energia da sua mão e você pode colocar essa energia, aplicar essa energia a um dos seus Pokémon do banco. Em seguida, nós temos Full Heal, que é a cura completa. Então, assim que você joga essa carta, o seu Pokémon ativo, ele se recupera, né, de todas as condições especiais em que ele esteja. Agora, a carta que vocês estão vendo aí, a Grande Bola, também já é uma carta conhecida, em que você tem que olhar os 7 cards de cima do seu baralho. E você vai poder revelar um Pokémon que encontrar lá e colocá-lo em sua mão. E daí você deve embaralhar os demais cards de volta. Olha outra carta de treinador aí, esse aí é o Lupo. E eu não sei exatamente o que está escrito aí porque está em japonês, então eu acho que é aquele mesmo ataque do... Então eu acho que é aquela mesma habilidade que o Lupo tem de comprar 3 cartas. Eu não tenho certeza, mas provavelmente é a mesma coisa. Se você souber, coloque aí nos comentários se for algo diferente. Logo em seguida nós temos a IP Poção. E esse item cura 120 de dano de um dos seus Pokémon que tem pelo menos 2 energias nele mesmo, né? E se você já curou qualquer dano dessa forma, você deve descartar 2 energias do Pokémon. Agora, a carta que vocês estão vendo aí de treinador é a do Kabu, que também vai aparecer. E você deve embaralhar a sua mão no seu baralho. Em seguida, compre 4 cartas. E se o seu Pokémon ativo for o seu único Pokémon em jogo, compre 8 cartas ao invés de 4. A próxima carta que vocês estão vendo aí é a da Marine, ela é bem conhecida. Essa carta funciona da seguinte forma. Cada jogador embaralha a própria mão e coloca como as cartas debaixo do próprio baralho. Se qualquer um dos jogadores tiver colocado qualquer carta como a carta debaixo do próprio baralho, desta forma você comprará 5 cartas e o seu oponente comprará 4 cartas. Logo em seguida nós temos o Milo, né, em que você deve descartar até 2 cartas da sua mão e pegar 2 cartas para cada carta que você descartou dessa forma. Logo em seguida, vocês estão vendo aí o Pyres, todo gótico. E assim que você joga essa carta de treinador, você tem que procurar no seu deck mesmo por uma carta de energia e por um Pokémon do tipo Dark. Você deve revelar essas 2 cartas e colocá-las na sua mão. Depois, embaralhe o seu deck. A próxima carta que vocês estão vendo aí é a Pokébola, em que vocês têm que jogar uma moeda e, se der cara, você deve procurar no seu deck por um Pokémon e revelá-lo e colocá-lo na sua mão. Logo em seguida, você deve embaralhar o seu deck. E a próxima carta que vocês estão vendo aí é da Dama do Centro Pokémon. Essa carta ela cura 60 de dano e remove todas as condições especiais de um dos seus Pokémon.
A próxima carta também já é conhecida, que é a Poção. E a Poção, ela cura 30 de dano de um de seus Pokémon. Além disso, também tem a Pesquisa do Professor, e que você deve descartar uma carta da sua mão e pegar 7 cartas. Logo em seguida, nós temos a Bicicleta Rotom, em que você compra cartas até ter 6 cartas na sua mão. E aí, o seu turno acaba. A próxima carta que vocês estão vendo aí é o Rotom Phone, em que você deve ver as 5 primeiras cartas do seu deck. Você deve escolher uma carta que encontrar lá, embaralhar seu deck e colocar essa carta no topo do seu deck. A próxima carta que vocês estão vendo aí é da Sônia. E com essa carta, basicamente, você tem que procurar no seu deck por 2 Pokémon básicos ou por 2 energias básicas. Você escolhe. Assim que você escolher, você revela essas cartas e coloca na sua mão. E depois você embaralha o seu deck. A próxima carta que vocês estão vendo aí é a Estranha Comida Enlatada. É a comida enlatada esquisita, gente. E com esse item você cura 80 de dano de um dos seus Pokémon com uma energia psíquica anexada a ele. E então, você deve descartar uma energia psíquica daquele Pokémon. A próxima carta que vocês estão vendo aí é a carta Recruta da equipe Yell, em que você deve colocar uma energia ligada a um dos Pokémon do seu oponente na mão dele, ou dela, né? Essa cartinha aí é um estádio, é o estádio de Turffield, e que uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador poderá procurar por um Pokémon do tipo planta, ou do tipo grama, não sei como é que vocês falam, de evolução no próprio baralho. Você deve revelá-lo e colocá-lo na sua própria mão. Em seguida, aquele jogador embaralha o próprio baralho. Agora vamos ver as cartas Full Art. Algumas delas eu já comentei aqui, né, que é do Dreadnought V, então eu acho que eu comentei sobre essa carta no vídeo passado, no vídeo anterior a esse, na primeira parte. E essa aqui é a Full Art, então tem o mesmo ataque, a mesma habilidade. Nós só vamos aqui apreciar, né, o Full Art do Dreadnought V, que particularmente eu achei essa carta muito linda, eu amei o fundo e amei esse degradê, né, já dá pra imaginar como que vai ser o efeito desse Full Art, esse degradê aí saindo do azul pro lilás, né, pro violeta. Achei bem legal. A próxima carta que vocês estão vendo aí é da nossa queridíssima Gardevoir V. Eu já falei também sobre essa carta no vídeo anterior a esse, na parte 1. Então não vou falar aqui sobre o ataque. Eu achei essa carta lindíssima, né? Pra quem me conhece, eu gosto muito, muito mesmo da Gardevoir. E essa com certeza vai ser uma carta que eu vou procurar com todas as minhas forças. Muito lindo esse azul atrás, Gardevoir super delicada nessa carta, nossa, lindíssima, lindíssima. Gardevoir é glamurosa, ela é glamurosa. Em seguida nós temos a Cuxola de Galar V, que é um Pokémon psíquico, né? E eu já falei também da Cuxola de Galar, das habilidades dela e também do ataque. É uma full art, né, gente? Dá pra ver mais ou menos onde será o relevo. Gostei bastante dessa carta também. Mas entre as full arts até agora foi a Gardevoir que conquistou meu coração. Até agora. O próximo que vocês estão vendo aí é o Graploct V. O Graploct V é maneiro. Eu não lembro se eu já falei sobre ele, mas ele tem 2 ataques, tá? É o Graploct V Full Art, a versão Full Art dele, sendo que o primeiro ataque ele causa 20 de dano, e se o Pokémon defensor for um Pokémon básico, ele não poderá atacar durante o próximo turno do seu oponente, e ele precisa de uma energia do tipo lutador para dar esse ataque. Já o segundo ataque, que precisa de 2 energias do tipo lutador e uma energia do tipo comum, causa 120 de dano ou mais. Né? Para causar esse dano a mais, você deve jogar uma moeda e se der cara, esse ataque causa 100 de dano a mais.
Em seguida, nós temos o Lupo, versão full art, gente. Olha que maneira. Eu amo, não sei vocês, coloquem aí nos comentários se vocês também gostam das cartas de treinador full art. Eu raramente tiro uma, tá? Já consegui tirar algumas aqui em vídeo, mas é muito raro eu tirar alguma carta de treinador, mas eu amo, particularmente amo essas versões full art de treinador. Me conta aí nos comentários se vocês também gostam. Outra carta super esperada que vocês estão vendo aí em sua versão Rainbow é a do Charizard VMAX. Charizard VMAX Rainbow é uma carta que está sendo super esperada e é muito linda e é claro que vou querer, né? Não tenho sombra de dúvidas. Logo em seguida, galera, vocês estão vendo aí o Dreadnought VMAX Rainbow. Super maneira, gente. E olha a nossa queridinha de volta. Gardevoir VMAX em sua versão Rainbow. Gente, é claro que eu vou querer. Se eu vou querer, é sim ou com certeza. Eu acho que com certeza eu vou querer Gardevoir VMAX Rainbow. Gente, olha que coisa maravilhosa, coisa mais linda. Gente, se eu tirar essa carta, eu vou ficar emocionada que nem quando eu tirei a carta da Butterfree, gente. Eu fiquei assim, eu cheguei a ficar tonta, eu juro. E que bom que vem as cartas dos treinadores Rainbow, né? Temos aí a carta do Kabu Rainbow e também a do Pyres, super gótico. Maneiro. E agora, estão prontos? Vocês que ficaram até aí o final do vídeo. Esse aí é o Charizard V Shiny. Ai, gente, essa carta é maravilhosa. Se você ficou até o final, meus parabéns. Vocês estão vendo aí a carta do Charizard V Shine. Gente, essa carta é muito linda. E quando eu soube que ela ia sair, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não esperava por isso. E é uma carta que não tem nem no Japão, né, gente? Meu Deus, eles que estão acostumados a ter tudo primeiro. Nós vamos conseguir aí esse Charizard V Shine. Eu espero realmente que ele venha. Logo em seguida temos uma carta de ouro. E é uma carta de ouro de um item, né? Que é aquele item da estranha comida enlatada, da comida enlatada esquisita, né? As cartas de ouro, elas sempre são muito bem-vindas. Então é isso, gente. Esse é o set especial que tá saindo, que vai sair agora dia 25 de setembro. O nosso caminho do campeão. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários qual carta que você tá mais esperando. Eu tô muito ansiosa por essa coleção. E você? Então é isso. Um beijo. Tchau!